Abra, por favor, a sua Bíblia, para nós meditarmos sobre essa situação, sobre essa direção do Espírito Santo, do Salmo 73, começando a partir do versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, ele começa a falar dele, da sua pessoa. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram e pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, porquanto via a prosperidade dos ímpios. Olha para cá. Como pode uma pessoa de Deus ter inveja dos ímpios? Mesmo Asaf, sendo uma pessoa de Deus, ele permitiu que um sentimento maligno, e sem dúvida alguma, a inveja é um dos sentimentos mais diabólicos, sim ou não? Não é? A inveja é um sentimento cruel. Você vê que por conta desse sentimento maldito é que aconteceu o primeiro homicídio, quando Caim matou seu irmão Abel, por inveja, por causa desse sentimento maldito. E o pior de tudo, ele tinha inveja dos ímpios, dos incrédulos, de pessoas endemoniadas. Eu pergunto, como pode uma pessoa de Deus, uma pessoa que é de Deus, ter inveja de pessoas incrédulas e endemoniadas? Essa era a situação de Asaf. E essa é a situação de muitos servos de Deus. E essa é a razão pela qual não há um progresso espiritual. Quando Asaf fala da inveja, ele diz assim: pois eu tinha inveja. Se ele tinha inveja, é porque ele estava reparando a vida dos ímpios. Ele estava olhando para a vida dos incrédulos. Aí está a questão. O diabo faz com que a pessoa tire os seus olhos do Senhor Jesus e comece a observar, a olhar a vida dos outros. A obreira diz assim: eu já estou há tanto tempo na igreja. O diabo começa a fazer, ele faz a pessoa pensar que o tempo que ela está servindo a Deus tem sido inútil. O diabo faz você pensar, obreiro, que a sua vida virou uma rotina. Que é, você vai para o trabalho, para casa, vem na igreja, serve a Deus. Então o diabo faz você pensar que servir a Deus é uma rotina. Você começa a ver as coisas com maus olhos. Quando você chegou na igreja, tudo que o pastor falava, para você era como se fosse Deus falando. Você dizia: poxa, aquilo que o pastor falou foi muito forte, porque o seu coração era simples, era puro. Mas com o passar do tempo, você começa a questionar: eu não sei se foi Deus que falou pelo pastor, não. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Será que é Deus mesmo que está falando pelo pastor? Será que é direção de Deus mesmo? Quer dizer, olha só como está o seu coração. Você chega a questionar se o pastor está sendo usado por Deus ou não, porque talvez o que ele falou não tenha te agradado. Então você começa a permitir, você permite que haja esse conflito dentro de você, porque você pôs os seus olhos onde não deveria. Não é à toa que está escrito aqui na palavra de Deus que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Quer dizer, olhar para Ele, somente para Ele, somente para Ele.
Porque se você tira os olhos dele, da palavra dele, o diabo vai te mostrar que não é tão gratificante assim servir a Deus.